Como potencializar os resultados com espíritos da Goetia? O que fazer após o ritual? Hoje vamos então falar sobre como potencializar resultados com operações mágicas com espíritos. Eu uso aqui o termo Goetia no título deste vídeo como uma referência, mas o que vou partilhar aqui, o que lhe vou explicar, pode ser aplicado a qualquer espírito dito demoníaco, entre aspas. Seja Goetia, seja por exemplo espíritos do Grimório de Veron, seja os espíritos do Dragão Vermelho, seja qualquer outro Grimório, renascentista ou medieval. A maioria destes pontos serve sobretudo para operações mágicas que são feitas sem uma estrutura definida. Por exemplo, se nós estivermos a trabalhar com Paimon, Lucifer Rovcal ou Mammon, segundo os grimórios que eu escrevi, e importante aqui, tem um método organizado com oferendas e procedimentos próprios. Porém, há situações em que for realizar um ritual pontual, como por exemplo aqueles que têm aqui com espíritos do Ars da Goetia para dinheiro que estão aqui no canal, mas que depois não têm uma instrução mais detalhada, apenas têm um ritual para executar. Então estes pontos serão mais úteis para aí. Ainda assim, existem pontos aqui que são importantes, independentemente do modelo operativo, inclusive com espíritos que muitas vezes nós chamamos como espíritos de luz, mas que cometemos erros que prejudicam o processo. Antes de avançar, é importante aqui uma nota, nem sempre se trata de potencializar, às vezes o que está em causa é simplesmente não enfraquecer o ritual. Eu vejo com frequência pessoas que acrescentam elementos aos rituais ou fazem coisas durante os rituais que, na prática, o que vão fazer é destruir o ritual ou neutralizá-lo. Isto numa linguagem muito poética, mas o período do pós-ritual é importante porque é quase como se a semente começa a germinar no plano espiritual para que depois se possa manifestar no plano físico. É uma forma muito poética, mas é fácil de entender esta analogia. O pós-ritual é o período de germinação. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência Metafísica, com doutoramento honoris causa e mentalismo. Sou frater superior do Orho Celeste e Oroto Odrei. No meu site vai encontrar vários grimórios, vários livros de magia que vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith, amor, poder, Hermes, dinheiro, riqueza, Apolo, sucesso e fama, e depois o grimório de Lucifer Rovcal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda, e o grimório de Paimon para sucesso e fama. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajuda a escolher o grimório ideal para si. Então, o primeiro ponto, finalizar o ritual. Este é um ponto que parece óbvio, mas na prática é muitas vezes ignorado. O início de um ritual costuma ser extremamente claro. Acende-se o incenso, veste-se roupa ritual, faz-se uma oração específica, dependendo do ritual que estiver a fazer. Existe sempre um início claro. O problema está no fim. Um ritual precisa de ser fechado de uma forma deliberada. Seja uma licença para partir do espírito, seja outro método como tocar um sino, seja fazer uma vénia. Nos grimórios medievais e renascentistas como Legea Meton, Grimório de Veron, existe sempre uma forma de finalizar a operação. O que não pode acontecer é fechar o ritual e continuar a alimentá-lo com dúvidas. A dúvida não é inofensiva, ela é como cortar um fio e continuar a puxar. A partir do momento em que se fecha o ritual, fecha-se. A vénia, por exemplo, que é o método que eu mais utilizo, salvo algumas exceções, salvo algumas operações mágicas, é um método de finalização eficaz, porque a pessoa sabe que a partir daquele momento o ritual é dado como terminado. Um exemplo perfeito para isto é como mandar uma encomenda. Fez a encomenda, colocou o selo postal e enviou ela. Não vai pensar novamente que ela não vai chegar ao destinatário, vai assumir que ela vai chegar ao destinatário. É o mesmo que precisa de fazer aqui. 2. Purificação sim, banimento não. Este é um problema muito, mas mesmo muito grave. Há uma distinção fundamental aqui que, infelizmente, muitas vezes é confundido, que é um banho de limpeza após ritual como manjericão, alecrim, sangue de dragão, resina, é útil, porque os espíritos libertam energia, e essa energia muitas vezes fica estagnada à volta do operador. E se olharmos para o Ars da Goetia, nós percebemos que existem alguns espíritos, inclusive, que têm isso, que têm essas influências. Não é que eles sejam malignos, mas a sua própria energia causa isso, como uma espécie de radiação. Isso limpa o corpo, liberta o que foi estagnado e facilita a nossa vida. Isto é purificação.
O grande problema entra naquilo que é um banimento total. E convém dizer algo aqui que vai incomodar algumas pessoas, que é o ritual menor de pentagrama. Ele não foi pensado para ser usado indiscriminadamente após qualquer operação mágica. Quem leu as instruções do próprio livro Aurora Dourada, já agora, de The Guardian, vai perceber isso. Ele deixa essas informações de uma forma bastante clara. Se faz um ritual para se tornar mais atraente a uma pessoa específica, essa influência precisa de permanecer no seu campo. Se banir a seguir, não há espírito que resista, não há força que resista a isso. A ideia de banimento sistémico após qualquer operação mágica é uma introdução tardia proveniente da Aurora Dourada do século XIX. Não existe nos grimórios anteriores como uma prática padrão pós-ritual. O que existe é uma finalização. E vamos ser honestos aqui, a Aurora Dourada tem grandes contributos para a magia, para a história da magia, mas também tem erros consideráveis, erros base muito consideráveis, inclusive confusões que no século XXI qualquer praticante de magia minimamente capacitado devia conseguir identificar. 3. Banhos ritualísticos. Em Portugal e no Brasil tem algo que muitas outras tradições não desenvolveram e é um erro para eles. Os banhos ritualísticos são uma ferramenta de trabalho real altamente funcional. O que eles fazem? Facilitam o caminho. Se invocar um espírito para trabalhar com a atração, pode-se complementar esse trabalho com banhos que tornem a energia mais receptiva ao processo. Em alguns casos, por exemplo, a energia de espíritos soares Goetia podem provocar rejeição em certas pessoas mais sensíveis. Então, um banho pode ajudar a minimizar esse efeito. Não é preciso complicar, a verdade seja dita. A maioria dos banhos são relativamente fáceis de fazer. Se está a fazer um banho para trabalhos financeiros, para abertura financeira, louro e alecrim. Amoroso, rosas com mel, uma pequena quantidade, ou em vez de rosas, musque, se for para os homens. Sangue de dragão é altamente versátil, pode ser usado quase em qualquer composição. Portanto, há vários banhos aqui no canal, se nunca fez nenhum, mas o processo em si é simples de fazer um banho. O importante é que exista coerência histórica entre os ingredientes e aquilo que pretende. 4. Agir em conformidade. A magia trabalha sobre aquilo que se tem. Se faz um ritual para ganhar o Euromilhões e não joga, é um exemplo do que acontece muito mais do que imagina. Grande parte das vezes eu vejo pessoas a não terem resultados na magia simplesmente por causa disso. Elas fazem um ritual para ganhar o Euromilhões, a lotaria, mas não vão jogar. É claro que isso é aplicado a outras situações, não de forma literal. Outro ponto que acontece, está muito relacionado com isso, é que existe quase sempre uma fase em que alguns praticantes de magia, magos, bruxos, feiticeiras, homens e mulheres, ao descobrirem que conseguem influenciar situações, que conseguem influenciar a vida de outras pessoas, deixam de agir no plano material e passam a fazer magia para tudo. Deixar de flertar é um exemplo clássico. A pessoa deixa de se apresentar, deixa de agir e fica à espera que o espírito faça esse trabalho. A questão é aqui, funciona? Funciona. A questão é que não funciona como deveria funcionar. Para algumas situações é possível, por exemplo, no caso de relacionamentos, é possível, mas no caso, por exemplo, de ganhar o Euromilhões sem jogar, é praticamente impossível, a menos que um amigo lhe ofereça o dinheiro depois dele ter ganhado. Isto é interessante porque até no livro São Cipriano, numa das edições, se não me falha a memória, numa edição de 1919, já inclui um conselho que é vestir-se bem. Na altura eu próprio pensei, vestir bem, mas se vou vestir bem, para que é que eu preciso de magia? Claro que isto é uma ideia imatura, eu tinha na altura 16, 17 anos. A magia amplifica o que existe no nosso campo material. Porém, se este estiver vazio, ou seja, se o nosso campo material estiver vazio, não há nada para amplificar. E volto a referir, a magia é um catalisador, não um substituto. Ela potencializa o esforço. Se o esforço for 0, o resultado multiplicado por 1000 continuará a ser 0. Contudo, se existir algum esforço, o seu potencial é praticamente ilimitado. 5. Silêncio sobre a prática. Este é um ponto que eu deixei de referir com tanta frequência, porque no início que eu comecei este canal eu falava muito sobre ele. Porque eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade com ele, então eu decidi fazer novamente aqui um ponto, que é: os rituais não são para ser mostrados. Isto não é uma opinião pessoal, é um princípio que atravessa literalmente séculos de prática mágica. Eu conheço, por exemplo, praticantes de magia que têm contas no Instagram, contas profissionais, mas depois têm 2 altares, um para o público
para os seguidores e um privado para o trabalho real. O altar público é aquele que aparece nas fotografias, o privado é onde o trabalho realmente acontece. Porquê? Porque existe uma contaminação. Tudo o que nós fazemos acaba por ter energia. Tudo aquilo que nós expomos acaba por ser influenciado, seja positivo ou seja negativo. Tradicionalmente, um dos motes é saber, querer, ousar e calar. Está referente precisamente a isto, à importância do silêncio. Quando nós falamos dos rituais, independentemente de quem seja, nós estamos a abrir a porta deles para coisas que nós não queremos. 6. Esforço leve em vez de repetição ansiosa. Repetir um ritual 3 dias depois de ter realizado o primeiro porque ainda não viram os resultados é altamente contraproducente e é como plantar uma semente e desenterrá-la para ver se está a crescer. Porém, existe uma coisa que se pode fazer, que é complementar sem interferir. Um banho é um complemento, uma vela de manutenção é um complemento, não reabre o processo inteiro, simplesmente adiciona mais energia ao ritual. O princípio é reforçar a intenção sem questionar o que o ritual foi feito. Eu volto a referir, o objetivo é potencializar, mas sem questionar o efeito do ritual, ou seja, garante que o ritual realmente está a funcionar, mas apenas lhe está a adicionar mais energia. A ansiedade é um bloqueio mágico. Quando se esquece um ritual, após fazê-lo, liberta-se ele para que ele suba às esferas superiores e que se manifeste. Novamente aqui estamos num campo do poético de subir às esferas superiores, mas é apenas uma forma de dizer que precisa de libertar ele para o mundo para que ele possa crescer. Se ficar ansioso é como se estivesse novamente a puxar ele para si, e isso muitas vezes faz com que as operações não funcionem de forma correta. 3 erros a evitar. Primeiro, banir algo que se acabou de invocar. Purificar o espaço é diferente de banir o trabalho. Segundo, rituais contraditórios, ou seja, evitem fazer rituais que na prática vão prejudicar o processo, que muitas vezes acontece. Querer duas coisas opostas ao mesmo tempo não resolve a magia, não resolve as contradições, vai simplesmente escolher aquela que é mais clara ou aquele que é mais fácil de obter. Terceiro, a ansiedade com o tempo. Cada ritual tem o seu ciclo. Alguns rituais é possível saber aproximadamente o efeito em que eles vão resultar. Ainda assim é importante não se preocupar com isso e deixar as coisas fluírem. Agora eu deixo-lhe aqui a pergunta: qual destes pontos acha aquele que é mais fácil de implantar e aquele que pode produzir melhor resultado na sua vida? E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Convido a visitar o site e a descobrir o Grimório ideal para ajudar a tornar os seus sonhos e desejos em realidade. Lilith, amor, poder, Hermes, dinheiro, riqueza, Apolo, sucesso e fama, e depois o Grimório de Paimon para sucesso e fama pelo caminho da mão esquerda e o Grimório de Lucifus Rofocal para poder e riqueza. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, é de contar com o suporte que ajuda a escolher o Grimório ideal para si. Um abraço forte e até o próximo episódio.